Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, 27ª aula de Ciências, certo? Nós vamos estar entrando num assunto novo hoje. Então, o que vocês fizeram na aula anterior foram revisões, certo? Então, eu não preciso voltar, porque os exercícios estão na apostila, as respostas estão na apostila, certo? Quem não fez ainda as respostas até a página 333, por favor, estejam colocando em dia isso aí, certo? Então, hoje nós vamos entrar na página 334, algumas propriedades dos materiais. Então, vocês vão estar abrindo a apostila de vocês, certo? Página 334, página 336, página 337, certo? Não vamos responder a página 337. Vamos parar na página 336 e os exercícios são esses que estão na lousa, que vocês vão estar passando no caderno de vocês. Aqui está explicando o seguinte: os materiais têm algumas propriedades que nos ajudam a diferenciá-los uns dos outros e a decidir qual o seu uso adequado. Isso pode ser observado nos objetos mostrados nas fotografias a seguir. Então, nós temos aí, aqui, vários exemplos de materiais diferentes. O pneu, o lápis, o recipiente com tampa, a lata, o copo, certo? Então, o que eu estou pedindo para vocês logo no começo aqui? Recorte e cole materiais diferentes. Então, eu coloquei o nome dos exemplos que estão aqui. São alguns exemplos que você pode estar procurando imagens aí, certo? E estar colando no caderno de vocês. Pode colar outras? Pode também, certo? Muito bem. Embaixo, aí na página 334, diz assim: observando as imagens, converse com seus colegas sobre essas questões. Como nós não estamos, muitos de vocês não estão aqui, então vocês vão estar respondendo essas perguntas para mim. Do que esses materiais são feitos, certo? Então, do que esses objetos são feitos, certo? Os mesmos objetos poderiam ser feitos de outro material? Então, está aqui. Quais? Tudo bem? Então, quais materiais estariam substituindo esses objetos aí para serem feitos esses objetos, certo? Outra coisa, será que se eu substituísse, por exemplo, o pneu, por que o pneu não pode ser de um outro tipo de borracha, não pode ser de madeira? Será que ele teria a mesma eficiência? Será que ele seria tão eficiente, né? Então, nós temos que pensar nisso aí. Você vai estar respondendo essas perguntas aqui. Agora, uma pergunta que eu fiz para vocês, e normalmente surgem ideias muito interessantes, porque se vocês estivessem aqui, todos na escola, nós estaríamos conversando sobre isso, né? Nós estaríamos falando sobre a necessidade que nós temos hoje de ir sempre modificando a matéria-prima desses materiais, né? Porque nós sabemos que a produção de alguns materiais, elas requerem o uso de muita água para elas poderem ser produzidas, certo? E isso faz com que a gente mexa no meio ambiente, certo? Com que a gente desequilibre o meio ambiente. Então, nós estaríamos com certeza conversando sobre isso, certo? Estaríamos falando da necessidade, que tem a geração de vocês de estarem pensando aí no meio ambiente, de estar pensando, ter uma cabecinha aí mais voltada para a ecologia, não é? Para a conservação do meio ambiente, dos habitats, certo? Para que vocês possam estar deixando para gerações futuras um planeta onde tanto a atmosfera, quanto a parte dos habitats, quanto os manguezais, os rios, os mares, os oceanos, certo? Possam também estar servindo outras gerações futuras, não é? Porque se nós continuarmos devastando, desmatando, poluindo, colocando fogo, poluindo a atmosfera, sujando os rios, os mares, não reciclando lixo, o que nós vamos ter para o nosso futuro, né? Aí você pode pensar assim, mas essas mudanças vão demorar muito para acontecer, certo? Mas hoje vocês já têm entre 9 e 10 anos, não é isso?
Nós já temos aí uma temperatura em época de verão muito mais elevada. Nós já temos chuvas que caem em períodos que nós nem estávamos acostumados. Nós já temos períodos de seca muito extensa, não é? Então, nós precisamos estar pensando nisso. Vocês precisam ter uma consciência diferente hoje, certo? Para que vocês possam estar deixando para os filhos de vocês, os netos de vocês e por assim por diante, né? Para os seus descendentes, um planeta com uma qualidade boa de vida, uma qualidade melhor de vida, certo? Então, mas como vocês não estão aqui, eu gostaria que vocês pensassem em tudo isso, certo? Muito bem. Então, essa pergunta aqui, a pergunta D, eu pergunto assim: pense em soluções para substituir materiais que hoje poluem o planeta ou usam muita água para ser produzida, certo? Ou produzido, tanto faz, né? Então, olha só. Pensem aí, né? Normalmente surgem ideias muito interessantes que partem de vocês, certo? Ideias, eu tenho a ideia de sei lá, produzir um material diferente, né? De uma solução diferente. Eu me lembro que em anos anteriores, de quinto ano, surgem ideias muito interessantes, sabe? E que podem trazer soluções para nós, que podem nos favorecer e que são ideias muito legais. Então, vocês pensem aí, o que vocês fariam diferente ou o que vocês conseguiriam mudar ou o material de um determinado objeto que usa de mais água, por qual material poderia ser substituído, não é? Então, pensem bastante aí, escrevam, anotem no caderno de vocês, para que a gente futuramente possa estar conversando sobre isso, certo? Pensem com a cabecinha de cientista aí, certo? Para que a gente possa conversar depois. Olha só, explique com suas palavras. Então, nós vamos estar, depois da diversidade de uso dos materiais, vocês vão estar lendo aí na página 375 as propriedades: densidade, elasticidade, resistência ou tenacidade, dureza e condutibilidade, certo? São as propriedades dos materiais. Então, você vai ler direitinho, você vai ver que densidade é a relação entre a quantidade de material e massa, certo? Material é a massa e o espaço que ele ocupa. Então, que material eu usei para essa mesa? Que espaço ele ocupa, certo? Isso é a densidade. Elasticidade. Então, você está vendo o exemplo aí, tem aquela molinha que a gente brincava antigamente, né? Então, ela tem a elasticidade, ela vai de um lado para o outro, certo? Apesar de ser de um materialzinho de plástico, ela tem aí uma elasticidade para que a gente possa brincar. Os balões, as bexigas, certo? Então, você vai ler aí qual é a característica principal desse material. Resistência ou tenacidade. É a capacidade de um material resistir a um impacto sem se deformar, não é? Então, existem materiais que até um determinado grau de impacto ele não se modifica. Passado aquele determinado grau de impacto, aí sim ele vai ser destruído, ele vai ser modificado, não dá para eu reaproveitar, certo? Dureza é a resistência ao desgaste. Então, quanto tempo aquele material leva para se desgastar, certo? Por isso a gente se preocupa. Um vidro no meio ambiente, quantos anos leva para se decompor, se é que se decompõe. O plástico, o papel, certo? Tudo tem um tempo aí determinado, tudo bem? Olha só, dizemos também que o material mais duro tem a capacidade de riscar um material menos duro. Também é uma característica da dureza. O diamante é o material mais duro que existe. Olha só que legal. Por isso, ele não é riscado por nenhum outro. A lousa é mais dura que o giz. Portanto, o giz se desgasta e risca a lousa, certo? Então, leiam aí e vão associando, vão pensando nos materiais, para que vocês possam guardar aí, certo? A condutibilidade é a capacidade de um material permitir que a energia se desloque em seu interior.
essa condutividade pode ser térmica ou elétrica. Um exemplo de material bom condutor de calor e de eletricidade são os metais. Já a borracha, o plástico, a madeira, são materiais que não são bons condutores de calor e eletricidade. Costuma-se dizer que são isolantes, certo? Por isso são usados como isolante para que não passe energia, para que não dê choque, certo? O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, por isso devemos tomar cuidado com os raios e fios elétricos desencapados. Tudo bem? Isso está na página 335. Leiam com atenção, leiam com calma, grifem as partes importantes. Depois nós vamos para 336. Magnetismo. Há mais de 2000 anos, os gregos perceberam que pedras de determinado material atraíam o ferro. Isso aconteceu na Grécia, na cidade de Magnésia. Olha só, por isso magnetita a pedra, certo? Por isso a tal pedra passou a ser chamada de magnetita. A magnetita é um ímã natural, com propriedades de atrair ferro e outros objetos metálicos. Essa atração recebeu o nome de magnetismo. Há dois tipos de ímãs, o natural, encontrado na natureza, e o artificial, produzido pela imantação do aço, ou seja, pela passagem de energia elétrica em torno do aço. O ímã tem duas extremidades chamadas de polos, nos quais a força magnética é mais intensa. A Terra é considerada um ímã gigante, pois está envolvida por um campo magnético. Assim, ela tem um polo norte e um polo sul magnético, certo? Como consequência disso, qualquer ímã que possa se movimentar livremente vai alinhar seus polos com os polos magnéticos da Terra. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra, certo? E aí nós temos um desenho da bússola. Tudo bem? Então leiam com atenção, leiam devagar, tenham aprendendo um pouco mais aqui, que está falando para vocês sobre os trovões, sobre os raios, certo? Que a maior parte deles do planeta cai no Brasil. Olha só, né? Fala assim, ó. Dos 3,15 bilhões de raios que golpeiam a Terra, né, o nosso planeta, e seus habitantes, durante um ano, 100 milhões deles vêm desabar em terras brasileiras. Olha só, por isso cuidado quando está chovendo, né? E nunca se proteger embaixo de árvore, gente, por favor, não é? Já aconteceram vários acidentes com as pessoas embaixo da árvore. Não pode, presta atenção. Bom, explique com suas palavras as propriedades: densidade, elasticidade, resistência ou tenacidade, dureza, condutibilidade e magnetismo. Então, você leu, você pensou, associou, lembrou dos materiais, agora coloque com suas palavras, certo? Por último, o 3. Vou marcar esse 3 aqui de tarefa, ok? Na próxima aula, nós voltamos a falar sobre isso, mas eu não vou colocar o que eu vou responder de densidade. Cada um tem a sua compreensão, cada um vai ter o seu entendimento sobre o que eu entendi de densidade, o que eu entendi de elasticidade. Então, eu vou voltar a comentar sobre os materiais, mas aí vocês vão estar colocando a definição de vocês, tudo bem? Olha só, tarefa. Desenhe um exemplo. Aqui eu coloquei um em número, aqui ó. Um exemplo, certo? De densidade, elasticidade, resistência ou tenacidade, dureza, condutibilidade e magnetismo. Condutibilidade é o que conduz, que passa de um lugar para o outro, que passa de uma extremidade para outra, certo? Aqui vocês têm os desenhos. Ah, eu não encontrei nada. Como que eu faço? Olha aqui, pega um desenho daqui e coloca aqui, certo? Nos exemplos que vocês têm aqui. Tudo bem? Deu para entender? Na próxima aula, na 28ª aula, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo a página 337 e a página 338. Vamos estar voltando a falar desse assunto, certo? Então, fiquem bem e até a nossa próxima videoaula.